Olá a todos. É, Meu nome é Renato, para quem não me conhece, tá? A maioria de vocês aí que são do oitavo e nono ano já me conhece, até porque ano passado eu estava na supervisão e tinha contato com todos vocês, mas esse ano eu voltei para a sala de aula e estou como professor de língua inglesa, tá? Antes da gente começar essa aula de hoje, pessoal, queria dar só uma explicação do que está acontecendo, por que não está tendo aula de inglês no momento, por que eu não estou na escola. Em dezembro, mais ou menos, se eu não me engano, dia 11 de dezembro, eu tive o rompimento do tendão, rompimento total do tendão de Aquiles, né? E eu não sei se vocês sabem ou se conhece alguém que já teve isso. O tratamento ele é um pouco demorado, geralmente leva de 3 a 4 meses. Tive que ficar com o pé engessado. Tirei o gesso recentemente, só agora que eu estou começando a colocar o pé no chão, né? Então vai demorar um pouco. Então, se eu não me engano aí, provavelmente eu volte já no final de março. Assim que eu fiquei sabendo do. Assim que eu fiquei afastado, né, para poder fazer o tratamento, a gente já fez o encaminhamento, nós do CF2 já fizemos o encaminhamento junto à regional para contratar com alguém provisório na minha vaga, né, enquanto eu estou me recuperando. Mas enquanto essa pessoa ainda não chega, o professor de contrato, aí eu vou gravar essas aulas, tá? Uma vez por semana, toda sexta-feira eu vou postar os vídeos na minha página lá no Renato Barbosa Educacional. Nessa fichinha aí, nessa folha com as atividades, tem lá o link da página e tem também um QR Code para vocês acessarem, né? Só apontar a câmera lá com o leitor de QR Code e aí você vai ser redirecionado à página lá no YouTube, tá bom? Eu peço que vocês, toda vez que forem acessar, inscrevam-se no canal. Porque assim que eu postar um vídeo, toda vez que tiver um vídeo novo sendo postado lá, vocês vão receber a notificação daquele vídeo que está sendo postado e a que semana ele se refere. Então esse vídeo que eu estou fazendo agora, ele é referente a essa semana, do dia 19 ao dia 23, né? Então é a aula referente dessa semana. E eu pedi para a coordenação do CF12 deixar essa atividade com vocês. E lá na atividade está escrito assim, avaliação diagnóstica. O que é essa avaliação diagnóstica? É simplesmente, ela serve para eu ver como é que vocês estão referentes ao conhecimento de língua inglesa dos anos anteriores, principalmente sexto e sétimo ano, né, o conteúdo que foi visto nesses 2 anos. Então, quando eu estiver fazendo a aula aqui, eu vou pegar coisas lá do básico mesmo. Eu não vou simplesmente traduzir a pergunta e já explicar como é que deve ser a resposta. Eu vou destrinchar a pergunta, revisar conteúdos que são importantes, que são básicos para que vocês possam ter as aulas normalmente no oitavo e nono ano. A gente vai ver verbo to be? Vai. E muita gente pode até falar, mas verbo to be de novo. Gente, é o seguinte. Você pode até falar assim, mas eu já vi verbo to be. Mas se eu chegar em você e perguntar para você, então conjuga o verbo to be aí para mim. É um número quase insignificante de pessoas que vai conseguir fazer isso. Saber me explicar para que serve, em que situações eu posso utilizar, em quais estruturas eu tenho que modificar se eu estiver fazendo uma frase afirmativa, negativa, interrogativa. Então, apesar de vocês muitas vezes, mas verbo to be de novo, já estou cansado, todo ano é isso, tá? O verbo to be vai acompanhar vocês sempre, até porque ele é o verbo fundamental da língua inglesa, que é o verbo ser ou estar, entendeu? Então, como ele é um verbo fundamental, ele vai aparecer no sexto, sétimo, oitavo e nono. É claro que aqui eu vou passar ele de forma mais superficial. Só vou revisar alguma coisa ou outra, mas eu não vou dar toda a estrutura por completo. Mas é só para saber, para vocês saberem que é um verbo comum. Por isso que ele está sempre acompanhando vocês. Então, se é um verbo comum que é sempre utilizado, então por isso ele vai aparecer com frequência, tá bom? Então, dito isso, né? Então vamos começar aqui a nossa aula. Então, eu coloquei o Lesson 1, né, que é referente a essa semana. Essa atividade que eu passei para vocês, ela serve tanto para os oitavos quanto para os nonos. A partir da semana que vem, quando eu postar outro vídeo, aí já vai ter uma atividade, um vídeo voltado só para o oitavo ano e um outro vídeo voltado só para o nono ano, porque eu já vou começar a trabalhar
o conteúdo específico de cada ano, tá bom? Então vamos lá. Então, eu passei para vocês lá uma atividade e tinha as seguintes instruções. Então, instructions in pairs. You are going to write a classmate's profile, ou seja, você vai escrever o perfil de um colega de turma, um colega de classe. Tá bom? Aí, continuando. Interview him or her and write down their answers on your notebook using the correct pronouns. Entreviste ele ou ela, né? No caso, não sei quem é que com quem vocês vão fazer a dupla, né? E escreva suas respostas no caderno. Então, lembre-se, eu preciso que você esteja no caderno para quando eu voltar, dar o visto certinho. E lembrando que o visto já faz parte da nota de vocês, então, por favor, façam. Agora eu quero que vocês se atentem a esse finalzinho aí, que eu até grifei aí. Using the correct pronouns. Usando os pronomes corretos. Tá bom? Fica com isso aí em mente, que lá no final eu vou explicar por que eu grifei essa parte aí do using the correct pronouns. Usando os pronomes corretos. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Então nós temos aí. When or where were you born? Então, a primeira coisa, toda vez que vocês forem interpretar uma pergunta, saber o que quer ser, que informação está sendo pedida ali, a primeira coisa que vocês têm que fazer, isso seja numa pergunta, num texto, de qualquer forma, seja artigo, livro de literatura, a primeira coisa que vocês têm que identificar é o verbo. Tá bom? E nessa frase aí da pergunta número 1, nós temos o verbo were. Ele nada mais é do que o verbo to be. Ele já aparece. Só que ele está no passado, simple past. O verbo to be no passado, ele apresenta duas formas, que é o was e o were. Né? O was eu vou utilizar quando o sujeito ou quando os pronomes forem eu, I, you, he, né? No caso, ele, she, ela, e o it, que também significa ele e ela, só que, lembre-se, o it, ele significa ele e ela, mas não para se referir a um homem, a uma mulher, um menino, uma menina. É ele e ela para se referir a coisas, objetos, animais. Tem até aquele filme de terror, né? It, a coisa. Porque ninguém sabe o que é, né? O palhaço, na verdade, ninguém sabe o que é, por isso que ficou it, a coisa. Então, lembre-se, eu uso it para se referir apenas a coisas, animais, objetos, tudo aquilo que não é humano, tá bom? Agora, se eu estiver falando de um homem, de um menino, de um garoto, eu vou usar o pronome aí, he. E se eu estiver falando de uma menina, né? No caso, eu vou usar o pronome she, ok? Então, tenham isso em mente. Agora, a outra forma aí do verbo to be no passado é o were. O were pode ser utilizado com o pronome we, né, que significa nós. Tem o pronome you, que significa você ou vocês, ou tu ou vós, tanto faz. E o pronome they, que significa eles ou elas. E nesse caso aí, o pronome they é como se ele fosse o plural do he, she, it. Então, ele significa eles e elas para falar de homens, mulheres, coisas, animais, objetos, lugares, ele serve para tudo, desde que esteja na terceira pessoa do plural, tá bom? Então vamos lá, dando sequência aí. Então já sabemos aí que o were é o verbo to be no passado. Se o verbo to be significa ser ou estar, então no passado ele significa era ou estava. Tem outros significados também, inclusive nessa pergunta aqui ele tem um outro significado, tá? Quando eu pego o verbo to be e junto ele com a palavra born, eu tenho a expressão ou o verbo be born, que significa nascer, né? Então, quando eu tenho be born, significa nascer. Mas lembre-se, se o verbo está no passado aí, então quer dizer que nasceu. Então, ele está no passado. O que falta aí para a gente identificar o que ele está perguntando na questão número 1 é when e where. When significa quando e o where, onde. Então, basicamente, aí, o que está sendo perguntado? Quando
e onde você nasceu, tá bom? Então são duas perguntas, são duas respostas que você tem que dar para essa pergunta aí. Então, sabendo disso, aqui eu tenho um modelo de resposta para vocês. Eu posso falar I was born in 1983 ou I was born on March 16th, 1983. Tem uma diferença aqui. Quando eu falo somente o ano em que eu nasci, eu uso a preposição in. Eu sempre uso in antes de ano. Meses também. Agora, quando eu dou uma data específica mais completa, aqui eu coloquei mês, dia e ano. Então, March 16th, 1983. Aí eu não posso mais usar a preposição in, eu uso a preposição on, tá bom? Só fiquem atentos a essa diferença aí quando estiver respondendo essa pergunta, tá bom? E se eu for falar onde eu nasci, aí eu coloquei aqui, por exemplo, I was born in Ceilândia. Aí antes de lugares eu uso também a preposição in, tá bom? Então aqui são duas respostas. Primeiro você vai falar quando você nasceu e onde você nasceu, né? A pessoa que você vai entrevistar, né, que vai responder dessa forma, tá bom? Questão número 2. Where were ou are your grandparents from? Aqui, como a gente já sabe o que significa where, né? Que é o onde, a gente viu na questão anterior. O were a gente já sabe também o que é o verbo to be no passado, também estava na questão número 1. Agora que nós temos o are. O are também é o verbo to be. Só que agora aqui, diferentemente da questão número 1, ele está no presente. Lá estava no passado e aqui ele tem uma forma diferente. O verbo to be no presente ele tem três formas diferentes, que é o am, is e o are. O verbo to be, quando ele estiver am, eu só posso utilizar quando o pronome for I, eu. É o único sujeito, é o único pronome com o qual eu vou usar a forma am. O are eu vou utilizar quando o sujeito for we, o pronome, né, no caso, you, você, vocês, e o pronome they, eles ou elas. E o is eu uso quando o sujeito for he, she, it. Tá? Ele, ela ou ele, ela para coisa, animal e objeto. Tá bom? Então, presta atenção nisso, porque lá no final eu vou explicar por que eu estou mostrando isso tudo e vocês vão fazer algumas alterações. Vamos lá. O resto da pergunta aí. Your. O que falta a gente saber é o your grandparents from, né? Então, o your, no caso, significa seu, sua, seus, suas. Isso vai depender, o significado dele vai depender do que você utilizar depois. Se eu falo your name, seu nome, your toys, seus brinquedos, your friends, suas amigas. Então, isso depende do que vem logo após o your. E aí nós temos a palavra grandparents, que significa avós, tá bom? A gente já sabe que where significa onde. E lá no final dessa pergunta, nós temos aí from, que significa de, né? Toda vez que eu tenho uma pergunta onde o início dela é where e o final dela é from, eu simplesmente estou querendo saber de onde, né? No português, a gente começa a pergunta com a preposição de, né? Eu falo de onde você é. Eu coloco de bem no início da frase. Mas no inglês eu ponho ela no final. Isso acontece porque no inglês a estrutura da pergunta, da forma interrogativa, ela tem que se aproximar da estrutura que você vai utilizar quando der a resposta. Então, a pergunta fica parecida com a estrutura da resposta. Então, por isso que o from vai ficar no final. Porque quando eu der a resposta, eu vou seguir aquela ordem direta. Sujeito, verbo, predicado, e se tiver necessidade de preposição, isso eu vou explicar aqui. Então, olha aqui. Então, sabendo disso, como é que vai ficar a resposta aí? A pessoa que se você entrevistar, ela vai responder simplesmente My grandparents, né? Porque ele quer saber de onde
são seus avós? Aí eu vou falar, my grandparents are ou were from Canada. Por que essa pergunta aí está usando are e está usando were? Ele está usando as duas formas do verbo to be. Você pode responder, você não vai ter que usar as duas na sua resposta, tá? É uma ou outra, mas por que ele está usando essas duas formas? Are, presente. Se eu estivesse perguntando para você, where are your grandparents from? De onde são seus avós? Isso quer dizer que seus avós ainda estão vivos. Então, se seus avós ainda estão vivos, você vai responder usando are. Então, my grandparents are from Fortaleza, por exemplo. Agora, digamos que os seus avós já tenham falecido, que é o meu caso. Aí, em vez de usar o are, que é o verbo to be no presente, eu vou usar o were, que é o verbo to be no passado. Aí eu responderia, my grandparents were from Belém do Pará, por exemplo. Entendeu? Então, a única diferença para você saber qual dos verbos você vai utilizar é saber se os avós estão ou não vivos, tá bom? Então, no presente quer dizer que eles ainda estão com você e o were quer dizer que eles já faleceram, tá bom? Eu também posso substituir esse sujeito aí. Em vez de falar my grandparents are or were from Canada, eu posso simplesmente usar o pronome they. Lembra que eu falei que o they significa eles ou elas? É como se eu estivesse falando. De onde são seus avós? Eles são do Canadá. Então não preciso repetir de novo. My grandparents are from Canada. Eu simplesmente falo they are from Canada. Ok? Então fiquem atentos aí. Questão número 3. Do you have any brothers or sisters? Who are they? Então a primeira coisa aí que eu tenho que saber é o verbo, né? Como eu falei anteriormente. E nós temos aí o verbo have, que significa ter, possuir. E ele tem duas formas no presente. Have, que é o que aparece na pergunta, e o has. O have, ele é utilizado com os pronomes I, we, you, they. E aí eu simplesmente, se eu quiser falar eu tenho, eu possuo, eu falo I have, we have, you have, they have. Quando é que eu vou usar o has? Quando os pronomes ou o sujeito for he, she, it. No singular, tá? E aí ele vai ficar he has, ele tem, she has, ela tem, e por aí vai, tá bom? Guardem isso, porque vai usar lá na frente. Nós temos um outro verbo aí, só que esse verbo, quando eu tenho o verbo do antes do sujeito, o sujeito dessa pergunta aí é o you, você. Quando eu tenho o uso do antes do você, ou de qualquer outro sujeito, ele é um verbo auxiliar. Na língua inglesa, quando eu estou conjugando o tempo presente, eu utilizo o verbo auxiliar do ou does, né, para indicar que aquela frase está na forma interrogativa. É muito diferente do português, onde eu simplesmente mudo a entonação da minha voz, da frase, né, para indicar se eu estou afirmando ou perguntando. Por exemplo, em português eu falo, na forma afirmativa, Renato foi para a escola. Se eu só mudar, se eu pegar a mesma frase e mudar a entonação, ela vira uma pergunta. Eu falo, por exemplo, Renato foi para a escola? Então tem a mesma frase, só que por mudar a entonação da voz, a entonação da frase, ela passou de a frase afirmativa para uma frase interrogativa. No inglês, não basta mudar a entonação. Você tem uma estrutura própria da pergunta, que no caso aí é esse verbo auxiliar, no simple present, que vai indicar que a frase está na forma interrogativa. Então não basta colocar um ponto de interrogação lá no final, porque você tem que ter o verbo auxiliar. Isso no presente. No passado é outro verbo auxiliar e por aí vai. No futuro também. Então nós temos aí o verbo auxiliar. Any significa alguma, né? Depende do que vier na frente. Nós temos a palavra brothers, todo mundo sabe o que é isso aí, né? Significa irmão. No caso aí está no plural, irmãos. E a palavra sister,
que é irmã. E na pergunta aí, nós temos or, ou. Essa é a primeira pergunta. Na segunda pergunta, nós temos aí uma outra palavra interrogativa, que é o who. A gente já viu o where, né, que é onde, when, quando, e agora nós temos aí o who, que significa quem. Então, basicamente, essa frase aí, essa pergunta está questionando o seguinte: você tem algum irmão ou irmã? Quem são eles? Para você responder, isso é uma pergunta onde a resposta só pode ser sim ou não, né? Então, se a resposta for afirmativa, sim, né? Eu falo yes, I do. É como se eu falasse sim, eu tenho. I have two brothers. Eu tenho 2 irmãos. Ou I have one brother and one sister. Eu tenho um irmão e uma irmã. Tanto faz. Se a resposta for negativa, né? Você não tem nem irmão nem irmã, aí você fala no, I don't. Tem que começar com essa resposta curta, negativa, né? I don't have any brothers or sisters. Não tenho nenhum irmão ou irmã. Só que tem a segunda pergunta, né? Caso a sua resposta seja afirmativa, sim, você tem irmão ou irmã, ou os dois, aí você responde a segunda pergunta, que é para falar quem são eles. Você vai falar o nome deles. Então posso falar aqui, yes, I do. I have 2 brothers. They are John and Mike. Sim, eu tenho 2 irmãos. Eles são John e o Mike. Ou, por exemplo, yes, I do. I have one sister. Eu tenho uma irmã. Her name is Hillary. O nome dela é Hillary. Tá bom? Então, se você der a resposta afirmativa, não esqueça de complementar informando quem são seus irmãos ou suas irmãs. Tá? Vamos aí para a questão número 4. Who was your best friend when you were a little kid? A maior parte das palavras aí a gente já viu nas questões anteriores, basta checar vocabulário aí. Então, primeiro aí, best. Vocês já ouviram essa palavra antes, ou já viram. Então, best aí significa melhor. E best friend, no caso aí, amigo, melhor amigo ou melhor amiga. Nós temos o a, que é o artigo indefinido da língua inglesa, que significa um ou uma. Em português, nós temos o artigo indefinido uma, uns, umas. Ele tem a forma tanto singular quanto no plural. Mas em inglês, artigo indefinido ele só existe no singular. Tá bom? Próximo aí, little. Little é um adjetivo que nós utilizamos para indicar diminutivo, ou pouco, menor, tá bom? E dependendo do que vem após esse adjetivo, ele vai dar um sentido diferente para essa palavra que vem logo após ele. Então, no caso, aí nós temos a palavra kid, que significa criança. Então, quando fala aqui, então a pergunta está querendo dizer para você: Who was your best friend? Quem era o seu melhor amigo? When you were a little kid, quando você era um garotinho, ou uma garotinha, ou uma criancinha, ou seja, quando você era bem mais jovem, tá bom? Então, quando eu falo little kid, ele vai dar a ideia de diminutivo da palavra que vem logo após ele. Como é que eu vou responder? Isso aqui é bem simples, eu acho que essa é uma das perguntas mais fáceis. É só falar aqui. My best friend was... Aí você fala o nome da pessoa que era o seu melhor amigo, ou melhor amigo. Então, my best friend was Bob, my best friend was Angela, my best friend was Jennifer. Não importa, só coloque o nome de um deles aí. Questão número 5, question 5. When you were very younger, what was your favorite toy, game, book, cartoon, and now? Os verbos aqui a gente já conhece, vamos ver só o vocabulário. Surgiu aí agora uma nova palavra interrogativa, que é o what, que significa que, o que, qual, quais, depende do que você vai perguntar, né? Aí você vai dar o sentido para ela. Very é uma palavra que indica intensidade, é um advérbio de intensidade, que significa muito. E aí, logo após o very, tem o younger, que é justamente a palavra que eu quero saber a intensidade. Younger significa mais jovem.
ou seja, muito mais jovem, ou seja, quando você era bem novinho. Próximo aí, Toy. Toy todo mundo sabe, lembra lá do filme Toy Story. Brinquedo. Game, também todo mundo conhece. Jogo. Book, muito fácil também, livro. E cartoon, que são os desenhos animados. Então a primeira pergunta aí, que a gente já decifrou o vocabulário, ele está perguntando: When you were very younger, quando você era muito mais jovem, bem novinho mesmo, ou novinho. Então, when you were very younger, what was your favorite toy, game, book, cartoon? Qual era o seu brinquedo favorito, seu jogo favorito, seu livro favorito ou seu desenho animado favorito? E aí nós temos a segunda pergunta, né? And now. And, que significa e o now, que significa agora. Então, e agora? Então, primeiro você falou quais eram, né, quando você era mais jovem. Mas e agora? Se mantém? São livros diferentes, jogos diferentes, desenhos animados diferentes? Então, vamos primeiro responder a primeira pergunta, né? Quando você era mais novo, bem mais jovem. Então, posso falar aqui, my favorite toy was a spinner. Lembra da febre do spinner aí um tempo atrás? Vou tomar uma... Então, muita gente tinha spinner um tempo atrás, vivia quebrando os dedos com spinner, comprava aqueles que eram de ferro. Às vezes a esferinha escapava, teve gente que acertou até o próprio olho, mas foi uma febre aí uns anos atrás aí. Então, my favorite toy was a spinner. Depende do brinquedo que você vai falar também. My favorite game was Minecraft, ou LOL, que seja, qualquer jogo aí. Aqui eu botei jogo, mas como hoje as pessoas usam mais videogame, né, do que jogos muito propriamente ditos. Então você pode falar de um jogo específico do videogame, de um console. PlayStation, Xbox, tanto faz. Aí você fala de algum desses jogos. Ou PC também. My favorite book was Harry Potter. Pode ser, ou qualquer outro aí que você tenha lido. Se vocês forem escolher outros títulos, tá, pessoal? Tenta colocar o nome do livro em inglês, se ele tiver uma versão em inglês. Se você tiver lido um livro que só tem a versão em português, né, que é um livro nacional, pode usar o nome dele em português mesmo, não tem problema. Mas, por exemplo, muita gente já leu aquele livro Diário de um Banana. Ele é de um autor norte-americano, então ele tem um nome específico em inglês. Inclusive na capa do livro, na contracapa, tem lá o título do livro em inglês. Tá bom? E por último aqui, my favorite cartoon was X-Men Evolution, né? Quando passava lá na hora do almoço, nem sei se ainda passa mais. Eu assistia bastante, muitas crianças assistiram também. Também passava Dragon Ball Z, essas coisas, tá bom? Então, no caso que eu botei como exemplo X-Men Evolution. Isso aqui, essas 4 respostas que eu estou dando, era quando eu era mais jovem. E a segunda pergunta, que é o e agora? Hoje em dia, qual é seu brinquedo, jogo, livro ou desenho animado favorito? Para fazer a resposta da segunda pergunta é muito simples. Você vai falar my favorite toy, game, book, cartoon, né? Is. É só você trocar. Lembra que aqui, ó, eu usei was, porque está no passado, então tenho que usar o verbo to be no passado. Quando eu era muito mais jovem. Mas e agora? Hoje em dia eu vou usar o verbo to be no presente. O verbo to be no presente aqui no caso vai ser o is. Aí você vai falar, hoje my favorite toy is my smartphone. Muita gente usa o celular, né, o smartphone, mais como um brinquedo que propriamente para fazer ligações, entre outras coisas, né? É mais um aparato para você jogar. O PSP, que é o PlayStation Portable, né? Que é o PlayStation portátil. Aí você vai falar, hoje my favorite game is GTA, ou Red Dead Redemption, muita gente gosta, Dark Souls, muito popular também. My favorite book, não sei, qualquer um que vocês estejam lendo aí atualmente. My favorite cartoon is Rick and Morty, né?
que é um grande sucesso. Então, isso é de acordo com vocês, né? Vocês que vão decidir o que vai ser colocado aí. Próximo. Question 6. What kind of food do you like? Essa é simples. Primeiramente o verbo, né? Aqui nós temos um verbo muito comum também na língua inglesa, que é o verbo like, né? Ele está presente também muito aí nas redes sociais, né? Dar like, né? Para falar que gostei, que você aprovou aquele conteúdo, que gostou daquele conteúdo. Então aqui eu tenho o verbo like, né? Que significa gostar. Ele tem duas formas no presente, né? Lembra que eu falei, né? Esse do aqui, quando ele está antes do sujeito, que é o you, ele é o verbo auxiliar do presente. Então eu já sei que essa frase está no presente. Então no simple present, que é o presente simples da língua inglesa, ele tem a forma like e likes. Então, quando o sujeito for I, we, you ou they, eu falo I like, we like, you like, they like. Mas quando o sujeito for he, she, it, ele, ela, aí eu falo he likes, she likes, it likes. Tá bom? Na forma afirmativa. Para desvendar agora o resto da pergunta é muito simples. O what a gente já sabe, né, que a gente viu na pergunta anterior, que é o que, qual, quais. Aí nós temos kind. O kind, pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado. Nessa pergunta aqui, ele significa tipo, espécie. Mas ele também, às vezes, em alguns textos, dependendo do contexto da frase, ele pode ser um adjetivo, que significa gentil, tá bom? Mas aqui, no caso, não é isso. Então, aqui é tipo, espécie mesmo. Food, todo mundo sabe o que é, né? Comida. Então, basicamente, ele está perguntando aí, que tipo de comida você gosta? Essa também é muito simples. Eu posso falar, quando eu estiver respondendo, da origem da comida. Por exemplo, I like Japanese food. Gosto de comida japonesa. I like Korean food. Está fazendo muito sucesso agora comida coreana, principalmente por causa dos doramas, né? As pessoas estão procurando cada vez mais restaurantes e comidas que sejam típicas da Coreia do Sul. Tá bom? Eu posso falar também I like Chinese food. Lembra lá do China Box? Tem muita comida japonesa boa lá também. Nós temos também, eu posso falar também, não falando da origem, mas o tipo mesmo. I like fast food. Hambúrguer, hot dog. Posso falar I like vegan food. Também está muito na moda agora esse negócio de alimentos veganos, né? I like barbecue. Eu posso falar, ser bem mais específico também. Eu gosto de churrasco. I like barbecue. I like pizza. Ou I like healthy food, ou seja, eu gosto de comida saudável. Então isso aí vai do gosto de vocês, tá bom? Question 7. What can you do well? A parte mais importante dessa frase é o que está antes do sujeito you, que é o verbo can. O can, pessoal, significa poder. Ele é um verbo modal. Também uma revisão que a gente está fazendo aí dos verbos modais. Verbos modais na língua inglesa, eles atribuem sentidos diferentes na frase. Principalmente ele é um verbo que é acompanhado de um verbo em seguida. E dependendo do verbo modal que você está utilizando, ele vai atribuir um sentido diferente. Então tem verbos que, como no caso que o can, ele indica capacidade, aquilo que você é capaz, que você consegue fazer. Eu tenho verbos modais que indicam possibilidade, proibição, probabilidade, permissão, obrigação. Então, dependendo do sentido que você quer dar àquela frase ou àquela pergunta, eu vou usar um verbo modal diferente. Mas nessa aqui a gente só quer saber a capacidade. Para fazer uma frase afirmativa com o can, é muito simples. Eu só preciso do subject, o can, e um verbo que vem logo após ele para indicar aquilo que eu sou capaz de fazer. Então nós temos sujeito, can, verbo. Então, por exemplo, aí eu posso falar Neymar can play soccer. Então aqui nós temos o sujeito Neymar, o can, e o verbo play. Então Neymar
pode, é capaz de, consegue jogar futebol, né? É uma capacidade, uma habilidade que ele tem. Então, nessa pergunta aí, para a gente saber o que ela quer saber, eu tenho que saber principalmente aí o que é o do. Lembre-se, quando eu falei nas perguntas anteriores, quando eu tenho do antes do sujeito, ele é um verbo auxiliar. Mas aqui ele está aparecendo após o sujeito, né, que é o you. Quando eu uso do após o sujeito, ele tem outro sentido, não é verbo auxiliar. Ele significa fazer, né? E, por último, aí nós temos o well, que significa bem. Então, na pergunta número 7, ele quer saber: What can you do well? O que você consegue, o que você é capaz de fazer bem? Tá bom? Então, para responder, lembre-se, eu vou usar essa estrutura aqui, ó, sujeito, verbo, o sujeito can e o verbo. Então, nós temos aí, I can cook well. Eu posso cozinhar bem. I can sing well. Consigo cantar bem. Ou I can play chess. Eu sou capaz de jogar xadrez. I can swim fast. Eu posso nadar rapidamente. I can climb a mountain. Ou seja, eu posso escalar uma montanha. Eu sou capaz, eu tenho a habilidade necessária para escalar uma montanha. I can speak English. Eu posso falar inglês, eu posso falar bem inglês. Tá bom? Então lembre-se, quando for responder essa pergunta, lembre-se, sujeito, can e o verbo. E a última pergunta aí, da avaliação diagnóstica, question 8. What's the most difficult school subject, in your opinion? Primeira coisa aí que nós temos que saber é o the most, que nada mais é que o superlativo na língua inglesa, que significa ou a mais, ou mais, tanto faz. Depende do que vem depois, tá bom? Depois, em sala de aula, a gente vai ter uma revisão, principalmente aí os alunos do 8º ano, uma revisão de superlativo, que o superlativo ele não se resume simplesmente ao uso do the most. Tem outras regras aí, principalmente regra de ortografia e morfossintaxe referente ao uso do superlativo na língua inglesa, tá bom? Aqui a gente só está identificando o que significa cada um na frase para poder a gente chegar até as respostas, tá bom? Então, the most, difficult, nem vou traduzir, difficult, difícil. E school, todo mundo já sabe também, que é escola. Só que aí nós temos agora a palavra subject. Lembra que no slide anterior, quando eu estava explicando a estrutura do can, na forma afirmativa, eu falei lá que era subject, can e o verbo, não é isso? No slide anterior, subject significa sujeito. Mas aqui ele tem um outro sentido, justamente por causa da palavra school, que está escrito antes dele. Então, quando eu tenho subject precedido da palavra school, ele significa disciplina, matéria. A matéria da escola, disciplina, português, matemática, ciências, por aí vai. Então, aqui, basicamente, o que ele quer saber? Qual é a disciplina escolar mais difícil, na sua opinião? Tá bom? Então, na sua opinião, você vai falar qual que você considera aí mais complicada. Então, vamos lá para a resposta. Primeiro de tudo, eu tenho que saber como falar as disciplinas que eu tenho lá no CF12 em língua inglesa. Em inglês. Então, nós temos Art, Science, Physical Education, Geography, History, English, Português e Mathematics, ou simplesmente Math. Tanto faz usar um ou outro, tá bom? Então, primeiro eu falo qual é a disciplina, né? E aí eu falo, is the most difficult school subject in my opinion. Então, por exemplo, matemática, né? Que o pessoal tem um certo pavor. Então, eu falo, Mathematics is the most difficult school subject in my opinion. Ou Geography is the most difficult school subject in my opinion. Tanto faz. Tá bom? Então, aqui nós concluímos as
8 perguntas. Mas o exercício, se vocês lembrarem, ele não se resume a isso. Ó. Lembre, in pairs, né, em duplo, you are going to write a classmate's profile. Você vai escrever o perfil do seu colega de classe. Aqui é que está exatamente o que eu quero que vocês façam. Essas respostas que eu ensinei aí nos slides anteriores, essa é a resposta que o seu entrevistado daria, caso você fizesse essas perguntas para ele. Só que depois que ele te der essas respostas, você vai escrever o perfil dele. É como se eu estivesse falando dessa pessoa que eu entrevistei para os outros, como se eu estivesse apresentando os gostos dela, o que ela faz, o que ela é capaz de fazer, se ela tem irmão ou irmã, para os outros. Então, quando eu vou falar dessa pessoa para os demais, eu não posso mais utilizar o pronome eu, porque eu, I no caso, né, em inglês, é a resposta que ela deu quando estava sendo entrevistada por você. Mas quando você for escrever o perfil dela, eu não posso mais usar I, eu. Você vai falar dele, né? Se for um homem. Então, você não pode mais usar o I, você vai usar o he, ele. Se você tiver entrevistado uma menina, então você não vai usar o I, você vai falar she, ela. Então vamos pegar aqui como exemplo só. Por isso que eu falei aqui que era para prestar atenção nessa instrução final. Using the correct pronouns. Usando os pronomes corretos. Eu vou, na hora de escrever o perfil da pessoa, eu tenho que substituir aqueles pronomes que foram utilizados quando ela deu a resposta ao ser entrevistada, a pessoa. Então, por exemplo, lá na pergunta número 1, né, que eu tinha perguntado, when and where were you born? Quando e onde você nasceu? Né? Aqui é a primeira, quando, né? I was born in 1983. Isso, digamos, a pessoa me entrevistou, Renato, when were you born? Aí eu falo, I was born on March 16th, 1983. Só que aí depois, a pessoa que me entrevistou for falar de mim para os demais, eu não vou usar mais o pronome eu. Eu vou falar, he was born in 1983. O Renato, no caso, ele nasceu em 1983. Ele nasceu em 16 de março de 1983. Então vocês vão fazer essa alteração quando estiver fazendo o perfil do entrevistado, do seu colega. Ele, né? Então se o pronome for I, né? Quando esse é o pronome que eles utilizaram basicamente na resposta, quando eles deram a resposta para você. Mas se você estiver fazendo perfil, você vai substituir o I por he ou she, ele ou ela, depende de quem você entrevistou. Então, por exemplo, my, em vez de my, que é meu, minha, meus, minhas, eu vou usar his, que é dele ou dela, dele, né? E her, que é dela. Então, lembra da pergunta que é What's the most difficult school subject, in your opinion? Qual é a disciplina escolar mais difícil, na sua opinião? Aí lá no modelo que eu dei de resposta eu expliquei, né? Mathematics is the most difficult school subject in my opinion. Só que aí quando você for falar do perfil dela, digamos que seja uma mulher. Digamos que eu entrevistei lá a Maria Eduarda, lá, minha best friend lá do 9º ano. Aí eu entrevistei a Maria Eduarda e perguntei What's the most difficult school subject in your opinion, Maria Eduarda? Aí ela respondeu, por exemplo, History is the most difficult school subject in my opinion. Só que quando eu estiver fazendo o perfil da Maria Eduarda, eu vou falar History is the most difficult school subject in her opinion, ou seja, na opinião dela. Porque se você manter lá o my opinion, é como se você estivesse falando que a opinião é sua e não da pessoa que você entrevistou. Então, esse exercício que eu passei para vocês, ele tem 2 etapas, como vocês viram aí, né? A primeira etapa que é da entrevista. Saber as respostas que o seu entrevistado vai te dar. E a segunda etapa é utilizar o pronome correto, fazer a alteração, né? Que ele falou que ele nasceu em 1983. He was born in 1983. O seu brinquedo favorito
era o Atari, o videogame dela antigamente. Her favorite toy was Atari. Aí, e agora, and now? Aí, his favorite toy is PlayStation 5 ou qualquer outra coisa, tá bom? Então lembre-se sempre, primeiro a entrevista, depois a alteração dos pronomes quando você falar do perfil dessa pessoa, tá bom? E fim. Pessoal, não se esqueça, acessem o canal lá, por gentileza. Inscrevam-se no canal para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos aí, para você não ter que ficar sempre acessando para saber se tem vídeo novo ou não. Mas eu já vou adiantando para vocês que eu vou fazer esses vídeos sempre às sextas. Porque primeiro eu passo a atividade para a coordenação, eles distribuem nas turmas, né, durante a aula de língua inglesa. E como eu tenho que esperar eles passarem em todas as turmas, tanto que eu teria na segunda até que tem sexta, por isso que eu ponho o vídeo na sexta-feira, tá bom? E enquanto não chega o professor substituto, eu vou fazer esse livro até porque fica mais fácil, vocês não ficam parados, né? Simplesmente sem aula de inglês, né? E tem um adicional aí. Você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser, você pode voltar onde você quiser, tá bom? Se tiver alguém que não conseguiu formar dupla, né? Porque, por exemplo, às vezes na sala tem um número ímpar de alunos, vai ficar sobrando um. Pode fazer a entrevista com alguém da sua família, tanto faz, tá bom? Então não tem problema, mas o que importa é que todos tenham isso no caderno, tá bom? E não existe o papel só do entrevistado e do entrevistador também, tá bom? Então, por exemplo, eu fiz dupla, então Paulo fez dupla com Ana. Então, primeiro Paulo entrevista a Ana e depois faz o perfil da Ana. Depois tem o contrário. A Ana vai entrevistar o Paulo e vai fazer o perfil do Paulo. Então, todos têm que ter o mesmo exercício no caderno para depois eu fazer a conferência. Tá bom? Espero que tenham gostado. E aí, qualquer dúvida, vocês podem mandar lá nos comentários do vídeo também, lá no YouTube também. Tá bom? Que aí eu dou uma olhada e à medida que vocês forem fazendo as perguntas, eu respondo lá no YouTube mesmo. Então, por enquanto, o nosso contato vai ser dessa forma, né? Por meio das plataformas virtuais. E aí, quando for lá, final de março, se Deus quiser, eu já vou estar 100% e vou poder voltar a trabalhar presencialmente. Tá bom? Agradeço aí a presença de todos e estudem bastante. Tá bom? Muito obrigado.